O pão francês ou pão de sal é uma receita que parece simples. São poucos ingredientes, mas tem alguns truques que fazem a diferença, principalmente quando assamos em forno doméstico. Vamos fazer um pãozinho bem crocante por fora, com um miolo macio e que vai fazer o maior sucesso na sua casa. Eu sou o Adriano Ribeiro e este é o Amo Pão Caseiro, um canal dedicado a ensinar receitas e técnicas para quem quer fazer pão em casa. Clique no botão abaixo para se inscrever e seja bem-vindo. Vale deixar registrado que o pão francês não é um originário da França, é um pão tipicamente brasileiro. Ele surgiu entre os séculos XIX e início do século XX, quando as padarias nacionais tentaram adaptar receitas de pães feitos na França usando a farinha de trigo branca, que era uma novidade por aqui. O curioso é que esse pão tem um nome diferente em cada região do Brasil. Pão francês, pão de sal, cacetinho, pão careca e diversos outros. Como é chamado esse pão aí na sua região? Comente aqui embaixo do vídeo o nome do pão e o nome da sua cidade. Veja quantos nomes diferentes vão aparecer. A receita rende 6 pãezinhos. A lista de ingredientes está na descrição do vídeo, assim como a conversão das medidas em xícaras ou colheres. É quase uma unanimidade nas padarias o uso na receita do pão francês de um produto chamado melhorador ou reforçador. A ideia de fazer pão em casa é também a opção por um hábito de vida mais saudável. Então eu não recomendo que você utilize esse tipo de aditivo químico. Eu até cheguei a fazer testes dessa receita com melhorador e sinceramente eu não vi uma vantagem que justificasse o seu uso. A maior diferença do pão francês da padaria para essa versão caseira é o forno. Em um equipamento industrial, ele é assado na metade do tempo de um forno doméstico. Então você vai perceber que o pão cresce, mas não tanto quanto na sua versão comercial. Ainda assim, eu garanto que você vai ter um pão incrível com sabor delicioso. É possível sovar essa massa na mão. Tem um outro vídeo aqui no canal, o Pão Caseiro para Iniciantes, onde eu ensino como fazer isso. Mas aqui a gente vai utilizar uma batedeira planetária com gancho. Se você gosta de fazer pães com miolo macio, como o pão doce, o pão de leite, eu recomendo uma batedeira planetária. Não precisa ser a marca mais cara do mercado. Vou deixar alguns links na descrição do vídeo com opções de boas batedeiras para todo tipo de bolso. Para começar o pão francês, é legal fazer algum tipo de pré-fermento para fortalecer a massa. Aqui vamos usar uma esponja, que é um pré-fermento bem simples, que é só misturar um pouco de água, farinha e todo o fermento da receita. Aguardar alguns minutos. Então vamos lá. Na própria tigela da batedeira, misture 30 gramas de farinha de trigo e 4 gramas de fermento biológico seco instantâneo. Isso é aproximadamente 1/3 de um sachê de 10 gramas. Adicione 30 gramas de água em temperatura ambiente. É pouca quantidade para ligar a batedeira agora, então a gente vai misturar com uma colher mesmo. A consistência fica bem pastosa. Cubra com um pano úmido e deixe descansar por 30 a 60 minutos. Se você souber e quiser usar o fermento natural nessa receita, é só substituir toda essa esponja, que são 60 gramas, pelo levain já ativado. Todos os tempos de fermentação serão bem maiores, no mínimo 4 vezes mais. A minha esponja levou 30 minutos para chegar nesse ponto. Perceba que ela está cheia de bolhas e com a parte central mais alta do que as laterais. Assim como qualquer fermentação, esse período é bem variável. Se estiver frio, por exemplo, pode levar até 60 minutos ou mais. Fique de olho, acompanhe o crescimento. Se deixar passar muito tempo, a mistura afunda e perde força. Agora coloque o restante da farinha de trigo, são 300 gramas. Adicione 8 gramas de sal, 4 gramas de açúcar e finalmente água gelada. Antes de prosseguir, vamos usar algumas dicas rápidas. Sempre que for sovar na batedeira, use água gelada para evitar que a massa esquente demais. Quando sovar na mão, não tem necessidade, pode usar água a temperatura ambiente. E mais uma dica, se é a primeira vez que você faz essa receita e não conhece muito bem a marca de farinha que estiver utilizando, não coloque toda a água. Reserve um pouco, misture os ingredientes e verifique a consistência. Se estiver muito firme, adicione mais água até atingir o ponto que você vai ver no vídeo logo mais. Então serão de 160 a 170 gramas de água. A manteiga ficou de fora, vamos adicioná-la mais para frente. Coloque o gancho na batedeira e misture os ingredientes em velocidade baixa por 5 minutos. Depois que a massa estiver bem uniforme, aumente a batedeira para a próxima velocidade. Depois de mais 5 minutos, já conseguimos desenvolver parcialmente a rede de glúten. Veja que a massa já tem uma certa elasticidade. E por fim, vamos adicionar 14 gramas de manteiga sem sal.
A manteiga precisa estar amolecida, então retire ela da geladeira alguns minutos antes de utilizar na receita. Você pode substituir a manteiga por óleo, ou melhor ainda, pode usar banha, que vai dar um sabor especial no pão. Ligue a batedeira novamente em velocidade baixa para incorporar a manteiga na massa. Depois de 5 minutos, aumente um pouco a velocidade da batedeira. A massa deve se descolar completamente da tigela e enrolar no gancho depois de mais uns 10 minutos de sova. Agora sim, atingimos o que chamamos de ponto de véu. É possível que mesmo depois de todo esse tempo de batedeira, a sua massa não chegue exatamente nesse ponto. Não se preocupa, pode ser que você tenha colocado água demais na massa, ou pode ser uma limitação da marca de farinha que você estiver utilizando. Não adianta deixar muito mais tempo sovando, porque pode aquecer demais a massa e comprometer a rede de glúten. Uma dica é cobrir a massa e deixar uns 5 minutos descansando e verificar novamente o ponto de véu. Se ainda assim não deu certo, siga em frente. Da próxima vez, utilize menos água ou experimente uma outra marca de farinha. Modele uma bola com a massa. Cubra e deixe fermentar por 15 a 30 minutos. No pão francês, vamos fazer ao contrário dos outros pães. Será uma primeira fermentação mais curta e uma segunda fermentação mais longa. A massa descansou por 15 minutos. Repare que não chegou a dobrar de tamanho, é assim mesmo. Vamos pesar a massa. A minha ficou com 543 gramas no total. Então eu vou dividir em 6 pedaços de 90 gramas cada um. Use uma faca grande e lisa ou uma espátula de padeiro própria para cortar massa. Você pode fazer a divisão de forma visual ou pesar cada pedaço para conseguir pães com tamanhos mais uniformes. Faremos agora uma pré-modelagem, ou seja, vamos modelar a massa, aguardar alguns minutos e modelar novamente. Por que a gente faz 2 vezes? A primeira modelagem, a gente começa a partir de um pedaço de massa sem forma. Já na segunda vez, a gente inicia a modelagem com um formato mais padrão de massa e conseguimos um pão modelado de maneira mais uniforme. Comece apertando a massa sobre a bancada com a ponta dos dedos. Repare que eu não utilizo farinha na bancada, não há necessidade. Enrole a massa a partir do topo até a base. Pressione levemente com os dedos a cada dobra. Repita o processo com as outras peças de massa. Cubra e deixe descansar por 15 minutos. Enquanto isso, unte uma assadeira rasa com manteiga ou óleo. Coloque a massa pré-modelada sobre a bancada com a emenda virada para cima. Vamos repetir a mesma modelagem anterior. Apertar com a ponta dos dedos e enrolar a massa, pressionando com os dedos a cada dobra. Dessa vez pode apertar um pouco mais para manter a superfície externa da massa bem esticada. Isso vai garantir a formação daquela pestana que se levanta na crosta do pão dentro do forno. Vamos alongar um pouco a massa usando as extremidades da palma da mão. Arraste ela sobre a bancada sem apertar a parte central. Posicione as massas enfileiradas na assadeira, deixando uma distância de uns 4 dedos entre cada alfileira. Nas pontas você pode deixar um dedo de distância. Cubra e agora vamos fazer uma segunda fermentação mais longa, de 60 minutos. Ligue o forno para pré-aquecer a uma temperatura de 250 graus Celsius. Veja que a distância de um dedo entre as massas já não existe mais. Deixe assim descoberto por uns 5 minutos para a superfície ressecar um pouco e permitir um corte mais preciso. Quando esses pães estiverem assando, é preciso que exista bastante vapor de água dentro do forno. Para fazer vapor eu uso uma técnica que eu já ensinei em outros vídeos. Eu enrolo 1 ou 2 panos dentro de uma assadeira ou forma de bolo e despejo água fervendo sobre eles. E coloco a assadeira na parte mais baixa do forno, 5 minutos antes de colocar os pães. Se não quiser usar os panos, pode usar somente a assadeira com água quente. Para fazer o corte nos pães eu vou usar uma lâmina de padeiro, mas você pode improvisar usando uma lâmina de barbear presa em um palito de madeira, ou até uma faca de serra. Faça cortes rápidos com a lâmina inclinada em 45 graus. A superfície enruga se a lâmina não estiver bem afiada, se o movimento for lento, se a massa não for bem esticada ou se estiver muito mole por excesso de água ou excesso de fermentação. Leve a assadeira imediatamente para dentro do forno. O pão francês precisa de bastante vapor. Além dos panos, eu ainda borrifo um pouco mais de água antes de colocar a assadeira.
Após 15 minutos de forno, precisamos cortar o vapor. Retire os panos e aproveite para virar a assadeira com os pães. Depois de mais 15 minutos, os pães estão prontos. Veja que maravilha! Quem disse que não dá para fazer pão francês em casa? Aumente o som e ouça o estalar desse pãozinho. O miolo também fica bem macio e saboroso. Muito bom! Faça a receita, tire uma foto do seu pão e me marca lá no Instagram, @amopãocaseiro. Qualquer dúvida, deixe seu comentário logo abaixo, vou tentar responder sempre que puder. Não esquece de escrever nos comentários qual é o nome que se dá ao pão francês na sua cidade. Se você gostou do vídeo, clique no botão de curtir. Isso faz com que mais pessoas tenham acesso a essa receita. Para receber um aviso quando a gente lançar novos vídeos, é só se inscrever no canal e ativar o sininho que fica bem ao lado do botão de inscrição. Até a próxima!